Sem cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeito que ela seja, seria uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um passo, é um dom para o futuro. Meu entrevistado de hoje é o cara da cultura. Luiz Paulo Domingues. Ele é escritor, compositor, também historiador. Tudo bem, Luiz Paulo? Tudo bem. Como é que vai? Ótimo. Agradeço muito o convite. Aqui do Dual Cowork, essa casa que nos abriga, começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Sempre no patrocínio da FACOP, a nossa faculdade de odontologia aqui nessa região que é referência para toda a América do Sul. A FACOP tem, além do curso de graduação no horário noturno, que é um diferencial, tem também 50 cursos de especialização para você que é dentista e quer atuar em outras áreas, como além das tradicionais, ortodontia e etc., nas hoje de estética, como preenchimento, botox, né? A questão das lentes de contato, que eu acho maravilhoso, é só procurar a FACOP. E também quero falar sobre o nosso parceiro de divulgação, a Eficaz Mídia. Faça uma campanha offline, assim como nós, do Além dos Outdoors, fizemos. É muito legal, você pode estampar sua marca por toda a cidade, nos pontos de ônibus. Certo? Obrigado, Bru Mais TV, a nossa TV oficial aqui do Além dos Outdoors e das rádios Real FM e Cultura Regional que nos retransmitem. Passado pelas formalidades, vamos começar a conversa com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, você está num meio muito difícil. O Luiz Paulo ele é formado em jornalista pela Unesp, né? Quando você formou em jornalismo, eu estava formando no terceiro colegial, Luiz Paulo. Olha. O ano aqui tá a mesma coisa. E depois fez, né, FAAP, foi na faculdade de Playboy. Sim, foi antes essa. É? Essa foi antes. Essa eu me formei em 98. E era mesmo, só que eu era do curso dos loucos, né? Os Playboy ficavam de um canto e a gente ficava junto com o pessoal de artes, de cinema e a rádio e televisão ficava lá num outro cantinho, no outro prédio. Todo mundo com cabelo colorido, essas coisas. Era bem diferente. O meu patrão, atual patrão não, né? Cliente, fez economia na FAAP. Ele já era da parte chique. E ele trouxe o Bush do Brasil para dar uma palestra para economia. Lá mesmo, lá no teatro da FAAP? Os pais deles eram se amigos. Conhecia. Essa vida de bolhas da alta sociedade. Sim. Mas, Paulo, o que é cultura? Olha, cultura, como eu te disse na conversa preliminar, eu tenho até uma definição bonita aqui no meu último livro, mas na verdade eu prefiro falar, né? Cultura é tudo aquilo que nos identifica com algum lugar, né? Certo. Então é um aglomerado de coisas que que gera o pertencimento de um grupinho, pode ser um grupinho pequeno, um grupinho muito grande, a algum lugar. Então a cultura é muito vasta a definição, porque ela tem a ver com a música, com o jeito que as pessoas se vestem, com o jeito que o cabelo é arrumado, com o jeito que as pessoas falam, né, com a língua. E não necessariamente é uma coisa boa, então, né? Pode ter culturas ruins. É discutível isso, assim, né? Porque o pessoal fala a cultura do estupro, por exemplo. Mas aí não entra numa definição antropológica, eu acho, da cultura, né? Entendi. Acredito que a cultura é aquilo que faz florescer um grupo de pessoas em algum lugar. Então pode ser uma cidadezinha. Eu sei que tem um lugarejo ali perto de Piratininga que chama Brasília Paulista, que tem sua cultura própria. Por quê? Porque eles estão isolados ali. E o isolamento geográfico leva ao florescimento sempre de uma cultura. E não só ele, né? Também a troca de informações, né? Quando um grupo se une com o outro, também leva a um florescimento cultural, né? Então você pode falar da cultura brasileira ou você pode falar da cultura de Bauru,
que é diferente da cultura brasileira total. Sim, né? com certeza. Né? Existe uma cultura bauruense, existe uma cultura de Araraquara. Araraquara tem muitas coisas diferentes de Bauru. Eu vou sempre para lá e eu percebo isso. Né? Então, dependendo do foco da análise que a gente tem na hora que a gente está pensando em cultura, ela pode ser muito parecido, tem muitas coisas que nos deixam parecidos ao araraquarense, mas tem muitas coisas que nos distinguem. Tu é bauruense? Sou nascido aqui, sou da Gema, gosto daqui. Gosta daqui. Gosto. Igual o professor Sino, ele também, ele ama Bauru, né? Foi meu professor. Ah, foi seu professor? Sim. Esteve aqui. A cultura bauruense, isso daí é engraçado. Nós estamos muito longe das capitais, né? O que comandam a cultura, os trejeitos do país, o que acham da gente, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de sair do Brasil, eles acham uma coisa da gente que a gente nem é. Porque é um estereótipo lá da Lapa, do Rio de Janeiro, ele acha que tudo isso é o Brasil inteiro assim. Qual é a cultura do bauruense? O que é o bauruense? Difícil, né? A cultura do bauruense... ela tem muitas coisas parecidas com a cultura brasileira em geral, certo. Mas o bauruense é um cara meio que é um cowboy roqueiro, eu acho. Sabe, vamos dizer assim, né? Ele é um cara moderno, mas que ainda é do interior. E isso não é ruim, é bom. Esse meu sotaque aqui, ó, interior, que eu acabei de falar, eu já tive vergonha dele quando eu morei. Eu morei no Rio Grande do Sul e morei em São Paulo, né? No Rio Grande do Sul, você acaba pegando o sotaque deles sem perceber, sabia disso? Você liga pra mãe, a mãe fala, nossa, mas você tá falando cantando. E você não sabe o que você tá falando. Sabes que nós exatamente. Aqui... Mas em São Paulo, eu sofria bullying. Nem existia essa palavra quando eu morava em São Paulo, mas assim, o pessoal ficava tirando sarro de mim na faculdade, né? E eu tive que ser obrigado a falar porta. Eu fiquei 5 anos falando porta. Quando eu voltei para Bauru, eu falei, eu nunca mais falo porta na minha vida. Depois eu fui tocar lá em São Paulo várias vezes, eu faço questão de falar porta, porque é o nosso jeito de falar. Tem uma música de uma banda jauense, chama Os Patrões, a banda. Conheço. Conhece Os Patrões? E quando o pessoal me zoava lá, aí tem uma música deles que eles falam assim... tentei trocar ideias com você, você riu do meu sotaque, mas eu sei de onde venho e não vou me abalar. Não sei quem compôs lá a música, se foi os Pilares, quem foi, mas eu usava essa música com todo mundo, eu mandava essa música, na época a gente mandava a música ainda, que não existia Spotify, eu mandava a música pra pessoa pra me proteger, porque o pessoal zoava muito dos meus R's e puxados e etc. Mas, assim, sabe o que eu noto de Bauru, eu sendo de fora de Bauru? Aqui tem por exemplo, aqui toca muito pagode em Bauru. Sim. Jaú não toca tanto pagode. Tá começando agora. Mas Jaú era o pessoal mais fechado no rock and roll ou sertanejo. Bauru já foi mais fechado no rock and roll. Na década de 90, no final dos anos 80, era uma cidade muito concentrada no rock and roll. A gente já teve uma meca do rock aqui, que foi a Avenida Duque de Caxias, era um bar do lado do outro. Não tinha só rock, até tinha um barzinho de blues, tinha um barzinho de jazz, tinha um Brum, acho que chamava Brum, que era jazz, né? Super legal, com Ralinho tocando já desde aquela época, mas a maioria era de rock. Foi na época que estourou aquelas bandas de Seattle, sabe? Sim. Então tinha grunge. Muita... Grunge, né? Tinha muita banda de rock e música autoral, hein? Tinha as que fazia cover, né? Mas tinha muita música autoral também em Bauru. Então essa época era mais concentrado toda a juventude no rock. Hoje é mais variado mesmo, né? Depois que veio essas cachaçarias do João, essas coisas, um monte de coisa... meio que popularizou demais o pagode, né? O funk eu não sei, eu acho que o funk é mais nas periferias de Bauru, mas eu sei que tem um movimento forte aqui, né? Tá centralizando. Você vai no Sampa de sexta, é funk. É mesmo? É que eu já tô bem velho, eu já não tô muito saindo, assim. Se você quer conversar comigo, ao invés de você vir aqui no estúdio, você vai em qualquer bar aqui de Bauru, porque eu já sou amigo de todos os bares já. Porque eu vou todo dia no bar. E eu gosto muito de música. Mas aqui é difícil pra música. As mesmas bandas, tem algumas boas, mas assim, não sei se é o circuito que eu tô pegando errado, mas é difícil você escutar música. Tem muito pessoal dando play lá no como chama? VM,
é o que chama? Que é a música gravada e os caras cantam em Sozinho, e cima. o cara só canta em cima. Tem muito isso fingindo que tá tocando. Muito empobrecedor, né? Meu Deus, Mas tem os espaços, hein? Como é que chama? O acesso popular traz muita gente para tocar. Fui lá ver o Jorge alguma coisa. O Armazém ainda traz. Inclusive, dia 24 de junho, a minha banda Norman Bates e os Corações Alados estará lá. Como chama a sua banda? Uma delas. O Norman Bates e os Corações Vocês Alados. tocam o quê? Rock and roll. E por que o nome Norman Bates? Norman Bates e os Corações Alados é uma banda que foi fundada em dezembro de 1998. E a gente... foi quando eu me formei na FAAP em São Paulo. Vim morar aqui para fazer jornalismo na Unesp e montei uma banda, porque eu já tinha banda em São Paulo. E aí a gente ensaiou um repertório lá de umas 12 músicas que eu fiz e marcaram um show pra gente, lá na Duque de Caxias, nesse lugar que eu te falei, que tinha muitos bares. E a gente precisava arrumar um nome na hora. E não tinha nome. Aí, de noite, passou o Psicose, do Alfred Hitchcock, o original. Já sei de onde veio Norman Bates. Caramba! Aí eu já tinha assistido, mas dessa vez eu prestei muita atenção na atuação do ator, né? Sim. Anthony Perkins. Ele encarna muito aquele cara que tem aquele problema psicológico, tudo. E na época eu tinha acabado de assistir o show do Marilyn Manson, lá em São Paulo, né, no Olímpia. E eu fiquei de cara com a atuação dele também. E Marilyn Manson é o Marilyn Monroe, e o Charles Manson, né? Sim, o bem e o mal ali. Então eu pensei, bom, se o mal da nossa banda será, né, o Norman Bates, eu pensei numa coisa muito boa. Eu estudei no Colégio São José, a hora do intervalo a gente descia por um portal que tinha o coração Sagrado Coração de Jesus ali. Sim. Então ficou Norman Bates e os Corações Alados. O Sagrado Coração de Jesus tem umas asinhas, assim. Sim. Né? E aí, eu nem gostei muito do nome, mas acabou pegando. Essa legal. é a minha banda. E vocês tocam o quê? É rock and roll mesmo. Rock and roll. É tudo música autoral, não tem nem cover. Né? Legal. Eu tenho 3 bandas e as 3 são só de música autoral. E as 3 são de rock. É que são 3 projetos diferentes, com pessoas diferentes. E eu não sou um músico profissional. E você toca o quê? Eu faço as músicas, toco violão e canto. No show, eu costumo... Em alguns shows eu toco também, quando precisa. Mas eu costumo só cantar, porque eu gosto de fazer a parte teatral. Teatral. Desce um Ney Mato Grosso, assim. Desce, é bem o Ney Mato Grosso mesmo que desce. Eu gosto muito, Secos e Molhados, assim, é fenomenal aquilo. Aquilo não existia no Brasil ainda, o cara trouxe Nos Estados Unidos tinha, né? Tinha os performances. É uma mistura de Ney Mato Grosso com Joy Division. Joy Division? Tá. Joy Division pelo musical. E o Joy Division também. Também faz, palco, é verdade. Ele fazia os seus trejeitos. Poxa vida, eu quero ver isso daí. Dia 24 de junho, no Armazém. Estarei lá. E suas músicas falam sobre o quê? Cara, sobre tudo, cara. Falam sobre amor. Fala sobre amor. Falam sobre... Mas o amor, você fala sobre amor igual o Bruno e Marrone? Não. Eu falo... Olha, minhas músicas de amor geralmente é quando o cara... Tipo Bruno Marrone. O cara, sempre quando eu levo um pé na bunda, eu faço uma música de amor. Né? Mas eu falo de um modo mais profundo, né? Mas não falo, assim, algumas músicas são de amor. Eu falo de sociedade, eu falo de história nas músicas. A minha banda nova, que está lançando disco novo agora esse ano, o Obscuro Lavrador, fala muito de história. Por trás das letras está a história da nossa região, a cultura da nossa região, né? E Obscuro Lavrador é o nome de um personagem histórico aqui da nossa região, que era um grande conquistador de terras. Ele chamava José Teodoro de Souza. Qual que é? Conta pra mim. Esse cara saiu de Botucatu em 1850 com mais de 1.000 homens fortemente armados, patrocinados por uns fazendeiros de Minas. Falou, pega tudo quanto é terra que você conseguir tomar à frente de Botucatu. Em 1850, Botucatu era uma freguesia de Itapetininga, e depois não tinha nada. E o cara foi tomando tudo, assim, né? E ele, o final da expedição dele descobriu aqui, já tinham, 2 caras já tinham descoberto o Rio Batalha, e eles tomaram todas as áreas aqui, onde nós estamos, Bauru, né? E aí começou a colonização de Bauru, os primeiros pioneiros. Então, aquele famoso Felicíssimo Antônio Pereira, que acho que é a rua maior de Bauru, foi um desses caras que chegou Que ano que era isso? 1850. 1850. Né? Eles ficaram mais de um ano aqui, primeiro lutando contra os indígenas. Por isso eu tenho que dizer sempre que o nome da banda não é uma homenagem.
É uma alusão, por isso que o disco é obscuro, assim, né? Uma coisa tétrica, né? Certo. Não, senão vão falar que eu estou aplaudindo o Aplaudindo. obscuro lavrador, né? Mas não, é uma alusão a um personagem histórico que foi importante. Ele matou muita gente? Cara? Matou muitos indígenas, mas morreu de golpes de burduna de um indígena também. No final ele acabou morto. E tem uma coisa interessante que tem a ver com cultura, já que nós estamos falando. Ao longo da vida dele, ele conseguiu grilar, o processo de grilagem. Sim. Na época, você grilava a terra, né? Você falsificava o documento com um grilinho lá, ele ia amarelando, tornando velho. Ele grilou mais de 200 mil alqueires de terra. E o dia que ele morreu lá, com os golpes de burduna do indígena, do Caigangue, a mulher dele foi até o cartório de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Porque ele se estabeleceu ali em São João do Turvo, para ver todas as terras que o marido tinha deixado para ela, e não tinha deixado nenhuma, porque ele era analfabeto. E o sobrinho dele, que sabia ler, ele assinava rogo, que chama na época. O sobrinho dele, que sabia ler, passou todos os 200 mil alqueires para o nome dele. A mulher ficou sem nada, porque ele não sabia ler. Por outro lado, o Felicíssimo Antônio Pereira, que foi o primeiro líder de Bauru, ele foi líder exatamente porque ele era um dos únicos que sabia ler e escrever. Então, ele podia se comunicar com as autoridades na capital do estado, em São Paulo. Legal. A Israeli me contou uma história de Bauru, talvez você possa me ajudar, mudando já o assunto, sobre uma maldição que Bauru tem porque destruiu uma igreja. Ah, sim, a excomunhão. Qual que é como foi essa história? Isso foi em 1913, né? Tinha um prefeito aqui que era o Coronel Manuel Bento da Cruz, o plantador de cidades. O Manuel Bento da Cruz, ele grilou quando ele descobriu que a Noroeste ia sair naquela direção, ele foi tomando todas as terras na frente, porque ele sabia que cada estaçãozinha ia dar origem a uma vila, que podia virar uma cidade. E se a terra fosse dele, quem ia ganhar grana era ele. E ele ficou incrivelmente rico com isso. Ele fundou a São Paulo Land, Lumber and Colonization Company. Ele ficou multibilionário, porque ele pegava as lenhas, a mata toda e exportava. E ele grilou todas as terras e ia vendendo. Ele criou muitas cidades aí, Birigui, Penápolis, Araçatuba, tudo criação dele. Aí ele resolveu ser prefeito de Bauru. Ele veio aqui meio que tomou, porque era coronelismo, né? Tomou meio quase que na força a cidade e virou prefeito. E aí ele quis fazer o jardim lá na Praça Rui Barbosa, que hoje é feia. Antigamente era linda, né? Era um jardim lindo. Hoje é tomado de cracudo lá. Eu passo lá direto. Não, e não é só por causa dos cracudos, não. É por causa que botaram um cimentão, né? E antigamente tinha arquitetonicamente lago. É feia também. Porque antes tinha lago, tinha o jacaré, tinha vários bichinhos, tinha um mini zoológico, tinha muitas árvores. Você pegar uma imagem de como era a praça antes, né? E foi ele que construiu aquela praça. Mas para construir a praça, tinha que derrubar a igrejinha, porque a rua Batista de Carvalho passava bem em cima da igreja. Aí ele derrubou a igreja, porque o bispo não queria, e o bispo interditou, na verdade não excomunhou, interditou a cidade de Bauru, né? Tipo, não podia ter missa, não podia ter padre, mas depois construíram uma igreja bem maior atrás e acabou pacificando isso aí. Outra coisa que a igreja brigou muito com ele, porque ele estava querendo proibir a cobrança do laudêmio. O laudêmio era um imposto que a igreja cobrava daquela doação original, que sempre, quando todas as cidades, Jaú, Bauru, Piratininga, começam da doação de uma terra de um fazendeiro que doa para fazer uma igrejinha, começa a cidade. Aquela área que ele doou, a igreja é dona e cobra um imposto que chama laudêmio. Ele queria que parasse, não tem mais sentido, né? Acabou o império, o Estado separou da igreja e a igreja ficava muito brava com ele. Né? Tanto é que ele brigou com todo mundo aqui e voltou para Penápolis, né? O Manuel Bento da Cruz. Bento da Cruz, e a família dele ainda? Não sei se eles têm descendentes, porque com o dinheiro que ele fez, cara, é para até hoje, tá todo mundo rico, né? Todas as grandes heranças começaram, toda vez que eu escuto a história de uma grande herança, tem eu acho que é Montesquieu,
Tem um filósofo grego, não vou saber qual, que ele fala: por trás de toda grande fortuna há sempre um crime, né? E isso é verdade, né? Porque você vai estudar a escola, família rica desde sempre. Não, alguém lá atrás cometeu algum crime. Como, por exemplo, tomar 200 mil alqueire de terra. Aí fica fácil, né? É fácil. Daqui que isso é meu. Mas legal essa questão da Da história. excomunhão. Na verdade, não foi excomungado, foi interditado, né? Será que Bauru tá com essa praga até hoje? Você acredita nisso? Eu acho que pode sim ter. Mas me fala, tem vários livros aí que um deles é sobre a história de Bauru, né? 3. 3 deles sobre a história de Bauru. Vamos lá, me fala. Esse aqui você falou que é para infanto juvenil, né? Esse é meu novo lançamento. Eu tô fazendo captação no Catarse, mas eu tô vendo que é mais... Eu tô tentando com empresa também, com Bauru prefeitura. nos tempos do sertão. Exatamente. Tá aqui, esse livro ricamente ilustrado pelo Miller Guglielmo, tem ilustrações belíssimas. Como eu tinha feito 2 livros para adulto, né, eu resolvi fazer um infanto juvenil. Tá, e o que trata esse livro? É essa história que eu estava contando para vocês agora, desde a chegada do José Teodoro de Souza com o Felicíssimo Antônio Pereira, de 1850, os primeiros pioneiros, aí conforme conta como que foi se formando o povoado de Bauru, né? Porque primeiro era um bairro rural. Bairro rural não é um bairro como a gente pensa hoje, é uma fazendinha aqui, outra ali, outra lá, mas que as pessoas se conhecem, né? E aí depois, como que foi se formando a primeira povoação de Bauru? Todo mundo pensa que Bauru nasceu da ferrovia, nasceu muito antes, né? E a cidade mesmo não nasceu lá no centro, nasceu lá embaixo, na Baixada do Silvino, né? E foi se formando o primeiro povoado ali. Aí depois eu conto a chegada dos coronéis, os grandes plantadores de café, como é que exportava café sem trem, né? Lombo de mula, né? Lombo de burro. Tinha que exportar o café da Val de Palmas aqui, porque não tinha trem. Aí a chegada dos trens, né? E principalmente as guerras, né, contra os caigangues, né? Os indígenas que habitavam aqui a região. Foi dizimado? Tudo ainda tem? Não, isso inclusive está no livro aí. A gente teve a sorte de ter aqui um grande etnólogo, um dos maiores etnólogos do mundo vivendo no Brasil, um alemão chamado Kurt Unkel. E ele tomou para ele a missão de não deixar matar todos os indígenas. Então, ele era funcionário público, lá de São Paulo, do Museu Paulista. Certo. E quando ele viu que os indígenas não iam desistir, porque também não tinha para onde ir, estava no meio da selva, e cada vez a selva ia acabando, ele resolveu fazer um plano de pacificação que deu certo. Foi ele quem chamou a Índia Vanuiri para ir lá conversar com os caciques e falou: olha, se vocês não desistirem, vocês vão morrer todos. Se desistirem, o governo vai dar uma terra para vocês. E aí tem algumas reservas, né? Tem a de Araribá, aqui pertinho, em Havaí. Tem num lugar que chama Arco-Íris. Tem mais uma outra, num outro lugar ali, perto de Tupã, que foi onde eles foram colocando os indígenas que depuseram as armas. Né? Olha, gente, uma coisa muito legal aqui do livro é que tem uns verbretes, né? Para cada página, como é para infanto juvenil, para adolescentes, né? Que ele grifa aqui a palavra, tipo assim, aqui ó, freguesia, e explica o que é. Tipo assim, aí na outra página aqui, ó, catequizado. Aí tem um verbetinho explicando, ó, alqueires, aí explicando a medida de terra. Eu fiz isso porque eu tive que escrever esse livro 2 vezes, né? Foi um editor de Piraju, que ele é especialista, muito conhecido no cenário nacional, ele chama Marco Heiler, ele é especialista em livro infantil. E eu vou sempre na casa dele, que eu sou amigo do filho dele. E ele já tinha lido todos os meus livros, até os que não estão aqui, que eu não trouxe, o mais legal, que é o de Piratininga, lá o Boca do Sertão. Ele falou: Luiz, escreve um infanto juvenil, que o mercado é muito aberto para livro infantil, né? Aí eu escrevi e mandei para ele. Ele falou: tá uma droga. Isso não é infantil? Né? Uma criança não vai entender. Escreve tudo de novo. Aí eu escrevi tudo de novo, mas eu vi que não dava para um assunto tão vasto quanto esse tornar um texto tão simplesinho. Então eu escolhi fazer isso que você estava mostrando aí. Sei. Que é esse glossário, né? Não dá para
tirar todas as palavras difíceis. Me fala desse livro que não está aqui. Como que é o nome dele? Boca do Sertão. Tá aí. A história de Piratininga na Marcha do Café. Foi o trabalho mais legal que eu fiz na vida. De Piratininga, nossa vizinha aqui? A cidade vizinha aqui. Porque eu trabalhei num museu, né, que tem lá em Piratininga. Museu do Café. A Fazenda São João, o Museu do Café, né? Inclusive eu que formei aquele museu junto com o proprietário lá, com o Guilherme, né? E na época eu me apaixonei pela história de Piratininga, né? Porque eu ando muito, eu gosto de fazer trilhas no meio da mata. E Piratininga tem muita floresta ainda, tem morro, né? Se você subir lá no alto da Serra da Jacutinga, você vê Bauru inteiro de lá. E no meio do mato você vai achando coisas centenárias, capelas, restos de fazendas centenárias que ficaram abandonadas depois do café. Rapaz, eu fui numa fazenda lá, chama Fazenda do Veado, que era dos Maluf. E tem um casarão lindo lá, caindo os pedaços, tá sendo destruído. Infelizmente, apenas algumas fazendas conservaram, né? A Fazenda Santa Silvéria ainda tem uma casa de novela muito bem conservada, porque a dona quis conservar. Sim. Mas quando o proprietário, sabe, todo mundo foi embora, o proprietário também já virou, os filhos já viraram tudo dentista, médico, ninguém mais quer saber da fazenda, a fazenda acaba caindo aos pedaços ali. Passa o trator, né? E planta eucalipto. A sorte é que esses prédios eram muito bem construídos, né, no passado, melhor que os nossos de hoje. Então dura bastante. Então eu comecei a tirar foto disso tudo, aí eu fiz um projeto, escrevi no PROAC, e a Duratex pagou. Então eu fiquei 1 ano fazendo esse trabalho. Então por isso eu consegui fazer o livro de capa dura, de papel couché, porque eu queria que tivesse muita fotografia. Então eu consegui pagar um grande fotógrafo, que é o Calil Neto, fotógrafo de aventura, de natureza e tal. Certo. E ele me acompanhou durante 1 ano, né, fazendo as entrevistas com as pessoas mais antigas da região, principalmente na zona rural, porque eu estou falando, o livro fala principalmente das fazendas de café, da época do coronelismo. Então, foi um trabalho muito legal de fazer, né? Porque você passava o dia inteiro no meio do mato, falando com as pessoas, tirando fotografia. Ficou um trabalho muito bonito. Eu esqueci, mas tá na mão. Tranquilo. Tá na tela. E me conta mais dessa história, porque Piratininga, qual que foi o protagonismo de Piratininga na história do café? O Piratininga, a ocupação humana em Piratininga é da mesma época, inclusive o mesmo grupo de pessoas que ocupou aqui. Bauru. Né? Então, esse mesmo grupo que veio com o José Teodoro de Souza, né? Quando o José Teodoro chegou de Souza aqui, já tinha 2 doidos morando aqui no meio do mato, que era o Sebastião Pereira e o Pedro Francisco Pinto, né, que eles tinham descoberto, foram eles que descobriram o Rio Batalha, a partir de Agudos. Né, eles já estavam morando aqui, mas aí chegou aquela galera bem armada mesmo para enfrentar os índios. E aí começou a guerra ao índio. Então as terras que o José Teodoro pegou, elas chegavam até Bauru, e também até Piratininga. E aí começa aquela ocupação, os poceiros, né? Então, o começo foi a mesma coisa, né? Aí depois, quando tem a chegada do café, os grandes fazendeiros de café, os grandes coronéis, né? Em Piratininga foi o coronel Virgílio Rodrigues Alves, irmão do presidente da República, do Rodrigues Alves, formou uma fazenda de 12 mil alqueires e por isso ele atraiu a Ferrovia Paulista, a ponta da linha da Paulista era em Agudos, ele mandou construir Piratininga. Não existia Piratininga. Na verdade, era uma vila que chamava Santa Cruz dos Inocentes, com casinha de pau a pique, tudo. Não, ele mandou construir uma cidade moderna, né? Piratininga foi construída pela Ferrovia Paulista. E era a Boca do Sertão, a fazenda dele era o fim, depois eram os indígenas, né? Mas ele plantou 2 milhões de pés de café ali. Então precisava do trem, né? Por isso que ele mandou vir a cidade. Sim. Né? E Piratininga, durante muito tempo, foi um polo atrativo, né? Bauru logo se tornou uma cidade comercial. Piratininga não. Piratininga continuou uma cidade produtora de café, agrícola, com grandes fazendas, né? E apesar de Bauru ter tido a Fazenda Val de Palmas, que foi a maior exportadora de café do mundo por um tempo, Piratininga continuou produzindo café até os anos 70, até o comecinho dos anos 80, ainda existia essa cultura da colônia de café, sabe? Aquela fazenda que tem aquela fileirinha de casa, casinhas, um monte de famílias morando, né? Minha mãe morou em colônia de fazenda. Então, eu cheguei a ver isso em Piratininga ainda, sabe? Nos anos 70, de passar e ver o que é esse monte de casinha? Colônia, né? Hoje não tem mais, o pessoal saiu, veio tudo para a cidade. Sim. Em Bauru isso aconteceu muito antes, né? Porque o café acabou aqui muito mais cedo, né? A terra de lá é mais fértil do que a daqui. Sim.
Até para as outras culturas eles falam isso, que a terra para lá é melhor do que a... Bauru não é muito da agricultura, né? Vamos para os outros livros. Deixa eu pegar. Então, esse é o Sonâmbulos Dotados de Visão. Tá. Luiz Paulo Domingos, Sonâmbulos Dotado de Visão. Esse livro é uma ficção histórica, né? Eu fiquei tanto tempo fazendo esse outro aqui, ó, que é o Fronteira Infinita, junto com o Edson Fernandes, que esse é um livro para faculdade mesmo, né? Um livro que tem toda a documentação descoberta em cartório pelo professor Edson Fernandes e tal. Né? E eu fiquei tanto tempo fazendo esse, né? Esse é o Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX, que eu conto principalmente a história de Bauru, eu e o Edson, do século XIX. Mas eu senti falta de mostrar para o público a cena das batalhas, como se fosse um filme, sabe? Aí eu fiz esse outro que está na sua outra mão, que é o Sonâmbulos Dotados de Visão. É toda a história dessa guerra toda, que durou 62 anos aqui em Bauru, contra os indígenas caigangues. Tem personagens que existiram e outros que eu inventei, né? Certo. É uma ficção, mas que mostra todo esse caminho dessa ocupação, do surgimento de Bauru enquanto um povoado lá embaixo, da criação do distrito, da criação do município, né? Aí eu mostro tudo nesse livro, mas já com uma pitada de suspense, de terror, de aventura, né? Entendi, esse aqui é um romance. E esse outro não, esse outro é um livro de história mesmo. É um livro de história mesmo. Exatamente. Tá. Eu gosto mais dos romances. Então, você vai eu gostar gosto mesmo. mais dos romances. O pessoal fala muito do... Quem ficou famoso fazendo essa junção aqui que você fez foi o Dan Brown, né? Que ele pega alguns relatos, algumas coisas verdadeiras da Igreja Católica, junta com uma história que ele inventa. Foi isso e aí que fica, eu fiz aí. Exatamente. E aí você fica, pô, o que é verdade, quem existe e quem não existe. É muito bacana isso. Eu gosto. Mas os relatos históricos verdadeiros são muito importantes serem... Principalmente que em Bauru, no interior é muito... as histórias se perdem, né? Sim, sim. Eu sou de uma cidadezinha que chama Mineiros do Tietê. Lá tem muita história, assim. Inclusive tem uma fazenda histórica importantíssima. Isso, a do onde o Dom Pedro ficou lá, né? Fazenda Imperial chama. Sim. Muito legal. Mas se perdem as histórias. Sim. Morre uma geração, pronto, morrem com elas as histórias. E esse aqui, Esse já é O País Vertiginoso. Esse já é um livro de ficção mesmo. É uma comédia, na verdade. Né? E ele foi lançado em 2 capas. Todos esses livros eles vão ser reeditados pela Pieces Editora, daqui de Bauru. Né? Então eu vou mandar fazer as 2 capas, né? Uma de cada cor, que era pro... Certo. Mas esse é uma comédia, não tem nada a ver com história. Passado no sul Qual da Argentina. É um realismo fantástico. É tipo uma história do Dias Gomes, do Júlio Cortázar ou do Gabriel Garcia Marques, assim. Né? Obviamente guardadas as proporções, mas eu quis fazer uma história fantástica, de realismo fantástico, né? Entendi. Bacana. Eu tenho alguns livros também que eu fiz que são empresariais, né? O ano passado eu lancei a história da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Eu fiz um livro para Camargo Correia também, da história da ação social deles. Mas esses são livros que não vejo como livro meu, né? Eu sou contratado para fazer. Entendi. Eu pego o serviço... Já entrega. Tudo meio mastigado, eu tenho que escrever. Cara, né? é muito interessante, porque assim, eu tenho uns textos que eu quero transformar em livro há mais de 5 anos, eu acho. Eu não consigo terminar. Como você consegue terminar? Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou ler de novo, eu quero mudar alguma coisa. Eu acho que alguma coisa não tá bom. Também. Mas eu tenho isso mais em disco. Em disco? Deixa eu ver seus discos. Não, hoje eu só trouxe um. Porque, na verdade, esse é o disco mais profissa que eu fiz, né? Eu tô lançando esse ano meu 6º disco. Mas esse, o Mar Vermelho, é o disco que eu meio que falei assim, eu vou bancar para fazer um disco igual de loja mesmo, gravar num estúdio punk mesmo, um estúdio bom lá em São Paulo, né? Então, tem uma arte bonita, todos os outros, né? Na verdade, eu trabalho, todas essas capas que você está vendo são do meu irmão. Meu irmão é artista gráfico. Então, todos os meus discos foi... Universo Elegante, Mar Vermelho. Mar Vermelho, esse disco aí. Olha lá.
E esse disco foi um disco legal de fazer. A gente tocou na Virada Cultural, a gente tocou no Sesc. Então, mas é um projeto, certo? A energia vai na frente, não para esse planeta de rodar, caos contemplativo. Tem em todas as plataformas. Quem quiser ouvir as músicas também. Tá no Spotify, eu vendo, no Deezer. Tá no Deezer. Todos os meus discos, do Norman Bates e os Corações Alados, os do Universo Elegante, que eu fiz com o Daniel da IBEM, também tá em todas as plataformas, Deezer, Spotify, YouTube e tudo mais. E esse aqui eu vendo físico também. Né? Tudo da Pisces Records, que é Bauruense? Da terrinha. É uma gravadora daqui. Olha, não sabia nem. E eu não uma sabia. Editora, que agora virou uma editora. E eles vão relançar todos os discos. Trazer alguém de lá, conversar com a gente? Sim, é o Ulisses Cristiani. O dono. Depois passa para Israel, que o intuito desse programa aqui é dar uma voz pro pessoal daqui que produz alguma coisa e que lança um livro. Todo mundo que lança livro, às vezes, não procura a gente, mas eu vejo no Instagram e eu vou lá, vem, você escreveu, produziu, vem conversar. Sim. A gente tá com uma audiência bem bacana e a gente consegue distribuir. Legal. É legal. Você acha assim, mesmo o seu trabalho é maravilhoso. Falar assim, é difícil ver, eu sou ali de Mineiro Jaú e não tem um trabalho de assim, bacana igual o que você faz. Tem um livro de mineiros lá, que a gente consulta desde o primário e que é desatualizado. Tem o nome do meu bisavô no livro lá, porque ele era um agricultor da época. E não vê esse trabalho. Mesmo fazendo todo esse trabalho, você acha que ainda falta... Falta dinheiro, cara. Falta dinheiro? Falta dinheiro. As gráficas estão caríssimas. Você liga numa gráfica hoje, qualquer uma, o cara tá sempre cobrando mais caro porque ele fala que o papel é cotado em dólar. A gente é um dos maiores exportadores de papel do mundo e a gente paga o papel em dólar. A gente tá na região que produz papel pra cacete. E a gente... Eu não, sabe? Então, cara, você tem que se virar nos 30. Esses dias eu fui numa feira no Sesc, eu não tinha livro para vender porque eu não tinha dinheiro para fazer. Todo mundo querendo comprar. Tô vendendo PDF em vez de vender livro. Porque o cara quer tanto ler que eu mando PDF do livro, né? Pro cara. Mas agora vai sair todos de novo pela Pisces. Viu? Mas assim, e registro histórico? Museu, registro de escola, relato, documentos... Estão bem guardados ou não? Não, também. Também. Nós temos... dá para fazer pesquisa em cartório, né? Esse livro amarelo aqui, o Fronteira Infinita, ele surgiu de uma grande pesquisa do Edson Fernandes em cartório. A nossa história, antes de 1910, está toda nos cartórios do que sobrou do cartório de Agudos e do cartório de Lençóis, porque a gente pertencia a eles, né? Certo. E se você procurar em Botucatu, você vai achar também, porque antes pertencia a Botucatu. Né? Então, você tinha uma terra aqui, você tinha que registrar em Botucatu. Né? Mas, por exemplo, a USC, a Universidade do Sagrado Coração, tinha um acervo gigantesco, eu já fui pesquisar lá muitas vezes, que era o NIFES, o Núcleo Histórico lá de Pesquisa da USC. E esse documento foi tudo parar lá em Jundiaí, num lugar que se guarda um monte de documento quando a cidade não quer mais. E no final, isso vai... Quando você chega num lugar gigantesco desse, você não tem mais como achar mais nada, né? Já é difícil achar num lugar pequeno. Então, na teoria, assim, o que vai acontecer é se perder tudo isso, né? Então, por isso que em história é importante, quanto mais cedo você registrar, melhor. Sim. Tanto é que quando eu fui fazer o livro de Piratininga, chegava lá naqueles fim de mundo e perguntava onde é que tem as construções antigas aqui, centenárias. Os caras me mostravam quando tinha, e quando não tinha, ele falava, se você tivesse vindo aqui 5 anos antes, tinha ali, mas derrubaram. 10 anos atrás, eu tinha um conjunto maravilhoso ali, mas a empresa que arrendou derrubou. Então, em história, vale muito essa antecedência, porque senão muitas coisas se perdem, né? Tem um comprador de terra lá da minha região, o cara compra e destrói a sede de todo lugar que ele compra. Não sei pra quê, né? Porque pra não ter risco de pessoas ocuparem e morar lá, entendeu? E depois ter o problema de tirar o cara da casa, pra despejar. Então ele compra um sítio, vai lá, destrói a sede, ara tudo e planta cana de açúcar. Terrível. É horrível. Uma região toda ele comprou e destruiu tudo. Difícil. Cara, e qual o seu... O que você tem em projeto? O que você tem vontade de fazer agora?
Assim. De escrever livros mesmo, escrever mais livros. Né? Mais livros. Eu acabei de mandar para a editora um livro de poesia que eu fiz, porque eu estou vendo que poesia está em alta, não sei porquê, mas parece que até em festivais, vamos dizer assim, em concursos. Em né? momentos difíceis da sociedade, sempre a poesia fica mais em alta. Então, e como eu escrevo poesia bastante para as músicas, né? Eu peguei... Mas, porque música e poesia é a mesma coisa, né? Tem a poesia na música, né? Eu vou lançar agora esse ano meu 6º disco com a banda Obscuro Lavrador, pela Pisces também, né? O Norman Bates e os Corações Alados, a gente está com um repertório novo também, apesar de que a galera vai mais para ver os clássicos, mas eu acho que ninguém pode parar no tempo, né, bicho? Sim. Né? Então a gente fez um monte de música legal nova que eu também pretendo gravar. Música é uma questão de necessidade, né, cara? Então é uma coisa que eu não consigo parar de fazer. E o meu sonho é descobrir mais coisas sobre a nossa história, sabe? Porque eu sei que tem, né? Se você chafurdar, procurar bastante, você acha, né? Bauru é... Não só Bauru, região. Eu queria região. estudar a sua região também. Jaú é mais antigo, né? Deve ter mais coisas. Jaú é mais antiga. Jaú, Mineiros, Dois Córregos. Eu queria ela fazer uns trabalhos lá na sua área. Lá. Jaú é a terra dos coroné. Lá tem muitas famílias. Aqui também. Aqui também tinha muito coronel? Vixe, aqui foi um pau. E agora, tem ainda as famílias aqui ainda, dessas de lá de trás? Porque lá em Jaú permanece. Os dos donos, mesmos, né? Os donos da cidade não. lá atrás estão lá ainda. Bauru é uma cidade que Tudo meio falido, mas estão lá ainda. Eu imagino. Mas assim, Jaú tem uma coisa que não tem aqui, né? Jaú, toda vez que eu vou lá, eu faço questão de dar um rolê no centro. Porque é lindo o centro de Jaú. Tá muito bem conservado. Aqueles casarões dos antigos coronéis, aquela praça com aquela igreja. Sabia? De todos? Não, a principal ali, na hora que você sobe a Major Prado, que tem a Rua do Comércio, ali basicamente tem um outro que não, mas basicamente é um dono só. Eu não sabia, mas assim, mas eu acredito que pro público, vamos dizer, pro público-alvo de uma cidade turística, histórica, tá tudo pronto ali, cara, para fazer uma Ouro Preto 2 de outra época, né? Da época do coronelismo. Jaú, aquele centro já é da época do coronelismo. Certo. Tá muito bem conservado. Tá muito bem conservado. Jaú, Bocaina, Araraquara, que já é uma cidade grande, né? Tá muito bem conservado o centro. Sim. E é uma pena que em Bauru renovou muito, né? Os coronéis são outros hoje. Né? As famílias, é verdade. Né? Os novos ricos, que parece que são até piores. Então, né? Sei lá. Né? Mas Bauru renovou muito e a vontade de preservação histórica é muito pouca, né? Existe um movimento, tudo. Eu participei de muitas coisas aí que o pessoal queria, inclusive, tomar a estação da Sorocabana ali, que está caindo aos pedaços. Não a da Noroeste, grandona, a outra pequenininha do lado. Sei. Mas aí vieram falar pra gente que era bobagem, porque a estação pertencia à ferrovia que tinha sido privatizada. A LL. Que agora é da Raizen, né? Então, mas pra que eles vão querer aquele predinho, cara? Né? Por que não deixa a sociedade tomar e reformar, né? Então é difícil em Bauru. Em Jaú deu certo. Em Jaú parece que existiu deve ter tido protesto de proprietário lá também. Mas deu certo, ficou bonito. Tá funcionando o centro. Né? E o centro da cidade funciona. Está funcionando aquelas casas conservadas, funcionando. Sim. É o que você vê em Araraquara. Não é um monte de lugar fechado só para falar que está lá. Está funcionando loja lá dentro, está funcionando gente morando, família que ainda mora no casarão. No centro de Jaú tem um Jaú Clube, que é um clube de senhores que tinha um carteado, o pessoal perdia fazenda lá, né? Perdia. E está conservadíssimo, muito bonito lá. Né? Muito então, legal. Jaú merece um prêmio por causa disso. Jaú, Araraquara, São Carlos um pouquinho, até que tem um pedaço meio zoado em São Carlos lá embaixo. Tem. Né? Mas só que tem o pedaço preservado de São Carlos. Então a gente tinha que preservar o que sobrou aqui do nosso também. Nossa história é muito rica, cara. Tem história de comédia em Bauru? Histórias... coisas históricas, mas que são engraçadas, tem muitas, assim. Né? Tem muitas. Engraçadas, porque eu gosto muito quando a história, tipo assim,
Na política, quando a gente escuta muita história de políticos folclóricos, né? Que falavam absurdos. Sim. E era engraçado. O coronelismo bauruense, ele foi muito ativo e muito Dias Gômico, vamos dizer assim, né? Muito a ver com o Dias Gomes, né? Então, por exemplo, esse coronel Manuel Bento da Cruz, que era prefeito da cidade, na época o jornalismo era muito mais importante do que é hoje. Não sei se eu posso falar isso, mas mas assim, Bauru tinha 5 jornais em 1910, né? 5 jornais, cada um pertencia a uma facção política. Tinha até jornal dos ferroviários, jornal mais de esquerda, operário. Então, o jornal era uma coisa muito importante, não existia televisão. Então, se você quiser saber alguma coisa, você tinha que ler o jornal. Né? Rádio só a partir de 1919, no Brasil. Então, você precisava ler o jornal. Né? E saiu no jornal, na época do Manuel Bento da Cruz, uma coluna, né? um artigo falando que não é possível, né? Que o nosso prefeito fica saindo de mão dada com a sua amante no centro da cidade. E não está nem aí, que ele é casado e não sei o quê. Né? Isso está no livro Tempos de Violência, do Edson Fernandes. Né? E, ao mesmo tempo, o vice-prefeito Américo Blois, ele fez um escândalo no centro da cidade porque se apaixonou por uma prostituta e ele não se conformava que a prostituta não queria ficar com ele e mandou quebrar tudo que ele tinha dado de presente para ela. Então, veja as coisas que aconteciam. Né? E era o prefeito e o vice-prefeito. Né? O Gustavo Maciel era terrível, né? O cara endemoniado, né? Quem era o Gustavo Maciel? Eu sei o nome da rua. O Coronel Gustavo Maciel, era um dos chefes políticos de Bauru, né? O Coronel Gustavo Maciel, ele não concordou com uma eleição, numa época, acho que foi em 1918 isso aí, e ele resolveu fundar uma segunda Câmara Municipal, né? Então, enquanto a Câmara oficial se reunia no prédio da Câmara, ele fazia as reuniões da Câmara que ele criou no jardim da Praça Rui Barbosa, né? E o jornalista, dono de um dos jornais, o Carlos Marques, que é nome de rua aqui, Carlos Marques da Silva, ele denunciou isso no jornal. O Gustavo Maciel entrou dentro do jornal com o jornal na mão, com a notícia na mão, falou: Marques, agora você vai engolir o que você falou. E o Carlos Marques sacou um revólver, deu 2 tiros no Gustavo Maciel, mas ele não morreu. Né? Eles usavam aqueles 22 fraquinhos. Sim. Então, teve uma eleição aqui em 1910 que era o Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. A turma do coronel Azarias Leite era a favor do Hermes da Fonseca. E o resto dos coronéis eram a favor do Rui Barbosa. O Rui Barbosa? Porque era eleição para presidente. Tá. Mas isso dividiu o Brasil inteiro, inclusive nas cidades, né? E na hora de votar, eles queriam impedir um eleitor do Rui Barbosa de votar. Aí deu um tiroteio. Né? Nesse tiroteio, um dos primeiros comerciantes de Bauru, que já tinha comércio aqui em 1888, José Lopes de Souza, tomou 11 tiros e também não morreu. Caramba! Aí você vai falar, nossa, mas o cara ficou inutilizado pro resto da vida, né? Ficou muito tempo no hospital. Não, cara. Na Rua Bandeirantes, onde era a zona eleitoral, ele tomou os 11 tiros, deu tiroteio lá, ele tomou 11 tiros. Eles carregaram o cara para a farmácia que ficava do outro lado da rua, a farmacêutica arrancou os 11 tiros e o cara sobreviveu. José Lopes de Souza, tá no livro que conta onde os primeiros comerciantes de Bauru, tem o registro dele, né? Caramba, você escorrega na sarjeta e morre. O cara tomou 11 tiros, né? Nesse mesmo tiroteio, o prefeito de Bauru, Álvaro de Sá, que era genro do dono da Val de Palmas, tomou um tiro no pé. Mas ele era um cara da elite, lá de São Paulo. Ele tinha casado com a filha do dono da Val de Palmas. Ele tomou um trem lá na Val de Palmas. Naquela época você podia fretar trem, né? Fretou um trem lá, passou direto por Bauru, de tanto medo que ele ficou dos ogros aqui, esses coronel que fica atirando no centro da cidade. Sim. Foi para São Paulo e nunca mais voltou para Bauru. O cara fugiu daqui. Né? Fez bem. Poxa, cada história legal. Luiz Paulo, obrigado, cara. Luiz Paulo Domingues. Eu que agradeço. Escritor, compositor, historiador. Você fez rádio e TV na FAP, né? Eu fiz rádio e TV na rádio, FAP TV e jornalismo aqui. Isso mesmo. Pô, legal, muito bacana seus livros. Eu vou assistir sua banda, porque Dia é autoral. 24 de junho.
A autoral eu já gosto. A minha produtora tá falando que é muito bom, tá? Mas o gosto dela, eu vou precisar ver pessoalmente, viu? Ela não tem um bom repertório. Legal. Mas, pô, obrigado por você ter vindo aqui aceitar nosso convite, Não, tá? eu que agradeço a todos vocês aqui da E equipe. quando sair livro novo, é só avisar a Israel e vem aqui que a gente discute só o livro. Exato. Dá para fazer um programa só do livro. Exatamente. Isso, a gente vai por... eu preciso dar uma olhada antes, senão o apresentador fica sem conteúdo. Eu mando para você antes. Valeu, obrigado, viu? Muito obrigado. Esse aqui, galera, é o Além dos Outdoors. Quem disse que a gente não tem conteúdo? Olha que aula que a gente teve hoje de história regional. Bacana, né? Bacana também os nossos parceiros. A FACOP, Faculdade de Odontologia, aqui da nossa região, do Centro-Oeste Paulista. E também para todo o Mercosul, para a nossa América do Sul aqui, né? A FACOP, além do curso de graduação em odontologia, tem mais de 50 especializações e você pode entrar nas redes sociais dele e saber. Além disso, a FACOP tem uma clínica FACOP, que você que mora aqui na região pode ir lá se consultar e pagar somente pelo material, porque eles não cobram o serviço, já que eles são uma instituição de ensino. Certo? Você pode ser o paciente modelo, que eles chamam lá, e é muito bacana, beleza? Nosso parceiro Eficaz Mídia, que é a nossa parceira de divulgação. Se você quer fazer uma campanha de publicidade offline aqui em Bauru, é com Eficaz Mídia que você faz, tá? Coloca lá sua marca em todos os pontos de ônibus em Bauru e Agudos. Mano, um abraço para todo mundo que está nos assistindo pela Brum Mais TV e quem também está nos escutando pela Real FM e pela Cultura Regional. Acesse as nossas redes sociais, estão aí por todas as partes, tem links que você não perde nenhum conteúdo que a gente produzir. Até o próximo programa. Sou Ed Rosseto e esse aqui é o Além dos Outdoors. Tchau!